Olá, boa noite, galera. Que dia feliz, estou aqui com os meus amigos. Alexandre, fala um alô aí, Lê. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E com o Alec, filho dele. Bom, boa noite. Como eu havia prometido para vocês, né, que eu ia fazer uma entrevista, um bate-papo com dois amigos meus. Um amigo meu que é lulista e outro amigo meu que é bolsonarista, né? Então estou aqui com a Lê, Mas né? deixando bem claro que os dois aqui é bolsonarista. E aqui os dois são bolsonaristas, tá? A entrevista com o Marcelo eu já fiz, ficou legal, bacana pra caramba. E hoje é o dia do Ale falar um pouquinho, né, sobre o porquê, né, dessa escolha bolsonarista. E primeiro eu vou falar pra ele falar um pouquinho dele. Fala um pouquinho aí de você, Leo, como que você está fazendo atualmente, como que tá a tua vida. Bom, eu sou Alexandre, né, como ele já falou, sou mestre de obra, né, já trabalho já há bastante Excelente tempo. mestre de obras. É, vamos dizer que sim. Já estou nesse ramo já há bastante tempo, graças a Deus, né, e né, fiz diversas obras, né, obras corporativas, né, e também fiz muita obra de residencial. E hoje em dia eu voltei a trabalhar pela minha empresa, né? Voltei a administrar minha própria empresa, então aí, vida que segue. Tá. O Alec tá fazendo o que atualmente, Alec? Eu trabalho, de manhã com meu pai e à noite faço faculdade. É de fisioterapia. Olha que maravilha, né? Vamos ter um fisioterapeuta na família. É, Isso eu é sou muito esperto. Eu importante, sou né? esperto, né? Vou ficando velho, meu trabalho de repente, né, faz eu machucar alguma coisa, aí meu filho vai e cuida de mim. É, olha só que maravilha. Então, a partir dessa proposta legal que o meu canal, que eu tô fazendo, né? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre o que você tem a falar sobre a campanha, né, do Bolsonaro. Qual a proposta dele? Que bem que isso vai trazer para o nosso país? E tem muita polêmica envolvendo muita coisa, tem muita gente falando muita coisa, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas a gente não vai entrar nesses méritos, não. Eu quero saber apenas, assim, o que de bom ele tem para oferecer. Na verdade, a proposta dele é exatamente o que ele falou na campanha passada, né? Que o foco dele é a economia, né? Que a economia é uma coisa que a gente tem que realmente se preocupar com ela, porque é através da economia que acaba se alavancando tudo. Tudo depende dela, né? Então, esse é o foco principal dele, né? Que é a economia. Ele vai fazer aí uma reestruturação em relação ao Auxílio Brasil, né? Que chama agora, né? E também a situação em relação a porte de armas, que é uma coisa que ele prometeu, né? Para as pessoas de bem, né? Que querem ter, né, o posse de arma, não é porte de arma, é posse. Posse é você ter uma arma dentro da sua casa, dentro da sua fazenda, do seu sítio, para você se defender numa ocasião que houver a necessidade de usar uma arma. Entendeu? Que até agora ele não conseguiu concluir isso 100% por causa do Supremo, né? Que fica barrando esse projeto dele que já está lá já há um bom tempo, né? Mas é o que ele sempre fala, né? O foco dele é a família, a religião, né? A vida e principalmente a liberdade, né? Porque muitas pessoas falam, né? Que ele é comunista, né? Mas na verdade ele não é, porque muitas pessoas fazem piadinha com o nome dele, jogam bola e a bola é o A formato cabeça do dele. rosto dele, é a cabeça dele, né? E falam mal dele, né? Fala muito mal dele. Então, na verdade, ele não é comunista nenhum. Ele simplesmente dá o direito de expressão para todo mundo, né? É a liberdade de expressão, né? Esse tema sobre as armas gera muita polêmica, né? O pessoal fala de apologia, faz apologia com crime, faz apologia com violência. O que você tem a falar sobre isso, né? Então, você fazer apologia ao crime, entendeu? Apologia à arma,
né? É você pegar uma arma, né? E empunhar essa arma e de repente fazer alguma coisa que é onde você vai estar estimulando a violência, né? Simulando talvez um assalto ou alguma coisa assim. E não é esse propósito, né? Que é um exemplo, né? Tem um exemplo real que aconteceu, né? Alguns, né? Acho que foi o ano passado, naquela situação do Lázaro, né? Que o Lázaro ele invadiu uma propriedade rural e aonde o dono dessa propriedade ele não tinha uma arma de fogo e aonde ele entrou dentro dessa residência e ali ele acabou torturando todo mundo, né? Agrediu ali todos, se eu não me engano, ele violentou, né, sexualmente a mulher e a filha, né? E a gente nem sabe por quanto tempo ele fez isso, porque ele ficou alguns dias nesse sítio. E depois no final ele acabou matando todo mundo, né? Todas as pessoas daquela família morreram todos, infelizmente. E ali ele fugiu, foi para outro sítio. Aí aonde ele tentou entrar em outro sítio e esse morador ele já estava armado. E o que esse morador fez? Ele pegou e deu um tiro pro alto. Aí ele já pensou, opa, aí não, aí eu tenho resistência. Então o propósito da arma é isso, é você se defender, né? E eu não vou saber dizer exatamente o ano exato, mas isso foi nos anos 70. Eu era criança, os meus pais moravam em São Miguel Paulista, e na época lá, a gente morava ali no Alto Pedroso, perto do Morumbizinho, e na época estava tendo um assalto ali no bairro, onde a gente morava, já tinham roubado a residência de baixo, a de cima, a da frente, e era noite, né, tinha acabado de escurecer, aí o meu pai percebeu um barulho na porta e viu a fechadura se mexendo, Maçaneta, né? desculpa, a maçaneta, né, estava se mexendo, como a pessoa tivesse tentando abrir a porta e não estava conseguindo. E o meu pai, na época, ele tinha arma, e ele pegou a arma e deu um tiro na porta, só que ele deu um tiro embaixo, né? Resumindo a história, essa pessoa fugiu, foi embora e nunca mais voltou, né? Nós nunca mais tivemos problemas em relação a isso. Então é simplesmente é uma defesa que você tem para sua família, né? E as pessoas acham que ter uma arma é fácil, qualquer pessoa vai ter uma arma. Não, não é bem assim. Para você ter uma arma, primeiro que você, Legalmente. uma arma legalmente, né, que é o que a proposta do Bolsonaro, primeiro que você precisa de uma certa forma ter condições para comprar, porque ela não é barata, ela é cara, né? E segundo, você vai passar por uma, como eu posso dizer, fugiu a palavra agora, mas Exame psicotécnico. você vai passar por um exame, eles vão fazer um exame. Nossa, agora enroscou a palavra, psicotécnico, Psicotécnico, isso. né? E para saber se você tem condições mentalmente de ter uma arma, né? E outra coisa, você vai ser obrigado de uma certa forma fazer parte de um clube de tiros, porque você vai ter que aprender a lidar com essa arma. Não é você pegar uma arma, dar na mão do cidadão, entendeu? E ó, tá aí, se vira. Não, vai ter um treinamento, né? É literalmente um estudo, né, em cima daquilo, porque cada caso é um caso, né? E não quer, e mesmo você de repente tendo dinheiro para comprar, isso não quer dizer que você vai poder comprar. Você vai ter que passar por todo esse processo. Você não vai poder dever nada para a justiça, né? Se você tiver alguma coisa ali no passado, né, alguma coisa errada que você Tem que estar com a fez, ficha limpa. tem que estar com a ficha 100% limpa, senão você não consegue ter essa arma, né? Então não é bem assim da forma com que as pessoas colocam, né? Que eu vou lá comprar uma arma, vou pôr na cintura e vou sair por aí na rua que nem antigamente que era, né? Bang bang. Bom, agora partindo mais para o lado da proposta econômica, né? Do que foi feito até hoje, das coisas boas que estão sendo feitas, né? Na sua visão, Alexandre. Quem eu? Ale. Então, Lili, na verdade é assim, infelizmente o mundo, né, acabou passando aí, né, por uma pandemia
que isso de uma certa forma prejudicou, né, o mundo inteiro, né? E na verdade ela não acabou, né? Ela ainda existe, ela ainda está aí, né? Graças a Deus, né? Já diminuiu bastante, né? Não tá mais com toda aquela força que estava ali no início, mas foi 2 anos aí bem difícil, né? Para o Brasil e para o mundo, né? A nossa sorte que o Brasil ele não sofreu muito, porque nós temos um presidente que ele tem visão, né? Ele consegue enxergar as coisas lá na frente, né? Então ele acabou prevendo muitas coisas que realmente aconteceu, né? Principalmente o fique em casa, né? Que quando lá no início, quando as pessoas falavam, gente, fique em casa, né? Que a economia a gente vê depois, ele já falava, pessoal, as coisas não é bem assim. A gente precisa ver uma maneira das pessoas continuarem trabalhando, né? E porque a economia ela precisa girar. Porque o que, que vai acontecer? A partir do momento que você fecha tudo, tudo para, né? Você não consegue vender o seu produto, aquela outra pessoa, principalmente o autônomo que trabalha dia a dia, que o sustento dele, o ganho que ele tem é sobre aquela prestação de serviço que ele está fazendo naquele dia, aí ele para de trabalhar, ele não tem renda, ele não tem da onde ele comprar as coisas, sobreviver em relação a isso. Então, aonde o mercado vai quebrando, a economia vai caindo, né? E as coisas vão ficando caras, né? Aí começa a subir o preço de tudo, né? E o agricultor não consegue levar o produto dele, né? Para que possa ser vendido, aí esse produto vai ficar ali na sua fazenda, no seu sítio, vai estragar, vai ser jogado fora, aí vai diminuir aquele alimento, né? Ou qualquer produto que seja no mercado, e aonde o alimento começa a ficar caro, e assim vai indo, né? Que acabou acontecendo o que aconteceu. E ainda para ajudar, tivemos uma guerra, né? Tivemos uma guerra aí que ainda, né, está Ainda está, acontecendo, infelizmente, ainda. infelizmente, né? Porque ninguém é a favor disso, né? Mas só que como o Brasil, graças a Deus, ele é um país abençoado, né? A gente, além de ser um país grande, tudo que você planta aqui você colhe, né? E tem vamos dizer assim, uma população guerreira, né? Tá acostumada a sofrer, mas é guerreira. Então ele acabou conseguindo tendo essa visão e aonde foi que ele acabou ajudando algumas empresas, ele acabou tirando impostos de alguns produtos, né? Ele acabou injetando, né? Antes tinha lá o Bolsa Família, que era R$ 140 por mês, aí ele aumentou o Bolsa Família, se eu não me engano, acho que a primeira vez acho que foi 400, não me recordo, mas acho que foi esse o valor, R$ 400. Na verdade ia ser 200, mas conseguiram aprovar para 400 e hoje ele está em 600. Ele acabou liberando o acesso às pessoas que Vai se tinham. manter. Tá? Sim, e vai se manter, né? E ele acabou liberando ali as pessoas terem acesso a um certo valor sobre o seu fundo de garantia, né? Então foi dinheiro que ele foi liberando e que foi injetando na economia, né? Então o Brasil, de uma certa forma, ele não sofreu isso. Que você for ver o PIB brasileiro, ele foi o que mais subiu de todos os países, mais do que a Alemanha, mais do que os Estados Unidos, que são países de referência, né? Os números estão aí para todo mundo ver. Em relação à inflação, é a sexta menor do mundo. É a sexta melhor do E mundo. da América é a primeira. Sim, e o Isso são detalhe. dados econômicos mundiais, é isso? Sim. Isso são dados mundiais, entendeu? Então é isso, né? Foi um presidente que teve a visão, né? E né, a experiência, e graças a Deus do lado dele está um ministro que ele escolheu, Paulo Guedes, né? Que foi eleito agora o melhor ministro da economia do mundo,
né? Eu não sei quem que é, aonde que foi que teve, Qual a né? fonte? Qual foi a fonte real disso, mas ele foi, né? Ele foi eleito o melhor ministro do mundo, né? E tá aí para todo mundo ver. Fala-se muito que nesse governo a economia está de uma forma bem mais informal, né? Muitas pessoas, a renda está de uma forma informal. Isso é bom ou é ruim na sua visão? Então, Lei, como a gente estava falando sobre os informais, né? Sim. Esse governo, o povo está falando que realmente tem muito trabalhador informal. Isso eu perguntei para vocês. Na visão de vocês, é uma coisa boa ou não? Olha, Lili, as fontes que passam as informações hoje em dia, né, não são muito confiáveis, né, infelizmente, né. O fato de ter muitos trabalhadores trabalhando, né, dessa forma é porque, vamos dizer assim, como que eu posso me Acho que foi expressar? por causa da desburocratização, né, também. Daí facilitou para as pessoas criarem MEI, criar essas coisas. E a Inclusive isso, pandemia também, né, inclusive ajudou. isso foi uma coisa, né, que o Ali tocou nisso, que foi uma das coisas que também ajudou muito a economia no nosso Brasil, né, porque antigamente para você poder abrir aí uma empresa, às vezes você demorava ali um ano, né, você ia lá pedir um alvará, eu vou abrir um salão de cabeleireiro, aí eu vou lá abrir eu vou dar entrada na permissão para eu poder ter o alvará para começar a trabalhar. Às vezes demorava um ano, 2 anos, e às vezes nem saía. E hoje em dia não, ele mudou em relação a isso. Né? Então você vai, você faz o pedido e coisa de 30 dias, se a prefeitura não te der, né, não liberou esse alvará para você, então você já pode começar a trabalhar, entendeu? Sem ter essa documentação em mão. Então acabou de uma certa forma ajudando muito em relação a isso, né, transformando aí muitas pessoas, né, abrindo a sua própria empresa, né, e querendo ou não foi uma coisa que melhorou muito a economia do nosso país, isso acabou ajudando muito, né, porque aí acaba incentivando, porque quem que não quer ser o seu próprio patrão? Né, todo mundo quer, porque aí já abre uma linha de crédito, você pode estar usando dinheiro para você poder comprar o seu equipamento, né? Até mesmo nos bancos, né, ficou mais fácil de estar Sim, abrindo uma conta, né, de estar começando com um negócio pequenininho. Mas isso para a economia, nesse sentido, é isso que eu quero saber, para a economia. Muita gente precisa trabalhar e isso é indiscutível, né? Mas tendo uma economia tão informal assim, é, é bom para a economia do país que seja dessa forma? eu acredito que sim, Lili. Eu não sou especialista na área, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que é bom. Não é à toa que está a prova aí. A economia no Brasil está sendo uma das melhores do mundo, né? Por todo. E o detalhe ainda que as pessoas esquecem. Quando o Bolsonaro assumiu, a primeira crise que ele, vamos dizer, o primeiro impacto que ele sofreu foi aquele acidente que teve lá do barro, lá onde que foi mesmo? Lá em Minas. Ah, sim, A da usina lá que estourou, que infelizmente Brumadinho? é Não. Brumadinho, não lembro que cidade que foi, que é do Vale, né? Brumadinho? Acho que foi Brumadinho, né? Então, Terrível, né? isso vamos dizer que foi a primeira crise que ele sofreu, né? Além das vítimas que morreram, mas o impacto que foi para o mundo, né, é grande, porque afinal de contas a Vale é uma empresa riquíssima, ela tem nome aqui dentro e lá fora, né? As ações delas caíram e isso para a economia é horrível, né? E aí depois, logo em seguida, aí veio a estiagem, ficou um tempo sem chover, aquela seca que sofremos, depois veio a pandemia, depois veio a guerra, né? E mesmo o Brasil passando por tudo isso e a nossa economia está da forma que está, então quer dizer que sim, é bom, o que ele está fazendo realmente está dando certo. No começo, né, da pandemia, a pandemia foi um golpe muito duro, né? Foi difícil para todo Duríssimo, mundo. duríssimo mesmo, a nível mundial. No começo da pandemia, todo mundo falou a respeito dessa relutância dele em relação às vacinas e tudo isso. Como você vê esse processo? Assim?
Na verdade, Lili, o que ele falava em relação à vacina era o seguinte, que era uma coisa que estava sendo feita muito rápida, porque precisa ter um estudo a fundo, não é à toa que tem muitas vacinas por aí, né, que foram anos e anos de estudo, e existia a dúvida, né, se realmente essa vacina iria fazer o bem ou de repente ela iria acabar piorando até mais a situação, né? Então o que estava esperando era realmente sair uma vacina que fosse confiável para que ele pudesse estar comprando, né, e sendo distribuído para todo mundo, que foi realmente o que foi feito, porque a primeira vacina que foi aplicada no mundo foi em dezembro. 27 de dezembro no Reino Unido. Então, no dia 27 de dezembro no Reino Unido. E em janeiro já estava tendo no Brasil. Ele já tinha comprado para o Brasil, entendeu? Então não foi uma coisa que demorou, né? Mas não é à toa que existe a dúvida até hoje em relação a algumas vacinas. Coronavac é uma delas, que você vê, você pode ir no posto de saúde e você não acha a Coronavac, entendeu? Ela foi descartada porque viram que a eficácia da vacina não era o que eles esperavam. Eficácia comprovada, né? Comprovada. Não era o que eles esperavam e não é à toa que ela foi tirada do mercado, né? Ela não está sendo aplicada mais. Mas assim, entre a dúvida e tantas pessoas que estavam acometidas, né, que foram acometidas da doença, foi uma pandemia, né? Entre a dúvida e realmente aceitar e tomar a vacina para tentar prevenir, né, a doença, você não acha que seria melhor realmente aceitar essas primeiras que vieram, antes daquela que veio do Reino Unido, e tocar o barco para frente para poder estar vacinando o povo e prevenindo a doença, né? Então, Porque Lili, não era certeza, era uma dúvida. Não se sabia ao certo, né? Mas existe estudo para isso, mesmo que seja em pouco tempo. Porque Essa existem primeira- casos emergenciais, né, Ali? Sim. Existem casos emergenciais. Por exemplo, que os cientistas eles têm que tomar uma atitude e fazer alguma coisa a nível emergencial, que foi o caso ali. na verdade, Lili, tinha ali, vamos dizer, esse negócio da pandemia, da Covid, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, que até Sim. mesmo os especialistas não sabiam o que estavam fazendo, o que estava acontecendo. Porque uns falavam que faziam bem, outros falavam que faziam mal, entendeu? Até E os mesmo dois... sobre o uso da máscara, né? Sim, Antes era máscara somente pros infectados. Os sim, e infectados, depois já foi para todo mudou. mundo. Entendeu? Mas isso foi uma coisa que eles foram vendo conforme as coisas foram andando, porque ninguém realmente sabia de nada. E se você for ver, né, infelizmente, né, o ser humano, alguns seres humanos, acaba tirando proveito de tudo. E existia o comércio da vacina, entendeu? Porque a vacina não é barata, era uma coisa cara, né? E então existia o comércio. Então a pessoa que estava interessada a vender, né, não estava nem um pouco preocupado se você ia tomar aquela vacina, se você ia ficar bem, se você ia ficar se você ia curar. O importante dele era fazer o negócio. Entendeu? Porque virou, infelizmente, uma moeda de troca virou a vacina no Brasil, né? Mais no Brasil, porque, né, o que foi divulgado mais para nós aqui, mas isso também aconteceu no mundo, né? Então aí é onde ficava a dúvida, né? Um cientista fala que ela faz bem, o outro fala que ela faz mal. Caraca, E a em quem que eu Anvisa vou? eu não tinha aprovado essa aí Então, também. e todo medicamento no nosso país, para a gente poder estar comercializando, para a gente estar podendo estar usando esse medicamento, precisa ter a aprovação da Anvisa. Eles são especialistas. Então, a Anvisa ela não tinha aprovado. Né? Não era o Bolsonaro, né, que estava segurando. Não, a Anvisa não tinha aprovado. Não é à toa que quando veio uma vacina que a Anvisa aprovou, foi aonde ele comprou o lote e começou a ser aplicado, né? Porque todas as vacinas que foram compradas no Brasil
foi tudo comprado pelo governo federal. Ele comprou e distribuiu para todos os estados. Entendeu? Nenhum governador comprou vacina, foi tudo comprado pelo governo do estado. O governo de São Paulo ainda tentou comprar umas vacinas lá, mas não conseguiu, caiu num golpe, não sei se realmente era golpe, né? Mas acabou não vindo. E todas as vacinas que veio para cá foi através do governo federal. Então, se ele fosse uma pessoa anti-vacina, ele não teria comprado. Você sabe quanto que foi gastado? Quanto de verba foi destinado em relação à Covid do governo federal? Foram 600 bi de reais foi destinado apenas para o combate da Covid. Então quer dizer que ele investiu e investiu pesado. Mas foi necessário, né? Não. Teria que realmente... Não, isso foi necessário, é claro que foi necessário. Falando, o Alec falou da Amazônia, tocou na questão do Manaus, muita gente fala da despreocupação do nosso presidente em relação à Amazônia, né? Ao meio ambiente em si. O que você tem para falar para isso, em relação a isso? Do seu candidato preferido, né? Isso na verdade é uma outra inverdade que falam. A nossa Amazônia, na verdade, ela é, vamos dizer assim, a galinha a galinha dos ovos de ouro, né? Porque tudo que você tem de minério valioso está naquela região, né? Então, a preocupação do mundo é o pulmão do mundo, né? Fala. Oi? O pulmão do mundo? Dizem que é o pulmão do mundo, mas na verdade isso aí é fake news, né? Porque a Amazônia ela não é pulmão do mundo, né? Eu já li essa matéria uma vez, mas eu confesso para você que eu não lembro o porquê, mas isso é fake, né? Depois a gente procura. Não, a gente podemos ver. Eu não sei se é pelo fato que uma boa parte dela é debaixo da água, é alguma coisa assim. Mas os bastidores aí, podem pesquisar aí nos bastidores. Eu sei por quê. Porque o oxigênio que a Amazônia produz, a maior parte fica para ela. Fica para ela, né? Na verdade, o oxigênio... Olha, parte da família. A Aline... Águas marinhas que vem pro mar, porque elas não precisam, então vem pra gente. Porque a Amazônia, as florestas, as árvores, elas produzem o oxigênio e depois à noite elas pegam de novo. Ela pega de volta. Isso, obrigado, filha. Então, olha, família inteligente, né? A Aline contribuindo aqui com a nossa matéria sobre meio ambiente. Obrigada, minha flor. Então, respondida essa questão, e você tocou num assunto também, IPI. Na proposta anterior, né, antes do Bolsonaro ser eleito, teve as propostas, e você acredita que tudo que ele propôs, nem tudo, nem sempre, né, dá para fazer tudo, mas a maior parte da proposta de campanha dele, anterior, que o trouxe até aqui, hoje, ele cumpriu? Não, ele não conseguiu cumprir tudo justamente por causa disso, né? Pandemia. Por todas essas situações que o Brasil passou. Porque se você pegasse, por exemplo, esses 600 bi que ele gastou na Covid, se ele pegasse esse dinheiro e investisse na saúde no nosso país, imagina quanta coisa ele poderia fazer. Em um ano do auxílio emergencial se equivaleu a todos os anos anteriores do Bolsa Família. Um ano de auxílio. Um ano. Ó, o que ele gastou em um ano com auxílio, paga o que o PT gastou todos os anos de governo dele com o Bolsa Família. Sim. Isso não é a gente que está falando. Tá lá. Pode procurar. Só jogar no Google que vocês vão ver. Então os números estão lá. Só não vê os números quem realmente não quer, entendeu? Quem não aceita isso. É que, na verdade, né, o que minha mulher fala muito, é que rotularam o presidente e as pessoas não querem tirar esse rótulo, não querem dar o braço a torcer. De uma certa forma, acaba sendo até orgulho, né, de reconhecer que ele realmente é humano. O que vocês acham dessa questão? Então, Lili, na verdade, a verba para a cultura, ela existe, né? Ela está aí. Só que muitas coisas mudaram, né? E o carro forte é a Lei Rouanet.
né? Como é que funciona a Lei Rouanet? Você, Lili, quer fazer um show, né? Só que você não tem verba para isso. Aí o que, que você faz? Você faz ali, né, um projeto, aí você leva até ali, o governo, aí eles vão olhar o seu projeto e vão ver se tem alguma empresa interessada naquele seu projeto. Aí uma empresa se interessa para aquele projeto seu, que acha bacana, né, e vai liberar essa verba para você, né? A empresa vai estar financiando você, né? Aí você fala, mas peraí, mas se é a empresa que está financiando, o que, que tem a ver com o governo federal, né? A partir do momento que a empresa ela te dá X, vamos colocar lá 1 milhão você pediu, ela liberou 1 milhão de reais, ela vai poder pegar esse 1 milhão e debitar no imposto de renda dela, entendeu? Então, ali é um círculo, né? Você vai, leva para a empresa te patrocina, te dá aquele dinheiro, aí ela apresenta a documentação para o governo federal, opa, você vai deixar de pagar imposto por tal coisa, porque você aprovou, né, aquele projeto, né? Então era assim que funcionava. Só que a Lei Rouanet, ela virou máfia no nosso país, né? Como, por exemplo, eu vi recentemente atrás, um escritor, ele publicou o seu livro, e aí ele precisava fazer uma turnê, né? Fazer uma viagem pelo Brasil, aonde ele, né, ia lá fazer a noite de autógrafo, né, ler uma parte do seu livro, né, e ele entrou com um pedido na Lei Rouanet para 2 milhões de reais, que ele precisava para pagar um maquiador. Né? Falou assim, pô, mas o cara precisa de 2 milhões de reais para pagar o maquiador. Falou, vou virar o maquiador dele, cara, vai muito dinheiro. Então as pessoas pediam o dinheiro por coisas fúteis, que não tinha nada a ver. E o detalhe, você recebeu esse dinheiro, o artista, entre aspas, né? Ele recebeu esse dinheiro, ele não precisa devolver esse dinheiro. Entendeu? Porque o empresário pagou e o governo pagou o empresário. Então você não precisa de repente ir lá. O certo seria, né? Você pegava da empresa, o governo paga a empresa e depois você pagava o governo. Mas não, isso é uma dívida que você não tem. Fala pra mim sobre o IPI, né? Que tá todo mundo falando, né? Que ele realmente não baixou o IPI de produtos essenciais e sim de produtos que são da minoria da população. O que você tem para falar sobre isso? Olha, Lili, na verdade é assim, eu nem consigo falar para você todos os produtos que ele baixou o IPI, porque afinal são mais de 4.000 itens, né? E um dos principais é o gás de cozinha, o gás de cozinha, ele zerou o imposto de gás de cozinha, ele zerou o imposto do diesel, ele baixou o imposto da gasolina, né? Medicamento, ele zerou o imposto de medicamentos, suplementos, né? Suplementos também, tudo relacionado, tudo relacionado à saúde, entendeu? Ele zerou o IPI. Eletrodoméstico, geladeira, forno, então, televisão. Eletrodoméstico, eletroeletrônicos, produtos importados, tudo ele abaixou o IPI. Entendeu? Então, é que aquela história, as pessoas, elas, o famoso rótulo, né? Então elas miram apenas uma coisa, né? Edita, vamos dizer, né? Toda a história e coloca somente o que interessa a elas, né? Mas ele abaixou o IPI de muitas coisas. Você estava falando também lá da São Francisco, né? Então, o São Francisco, só para concluir, então, aí o Lula ele fez 88% das obras, só que como ele não entregou a obra, né, e ficou 4 vezes mais cara, e o que ele fez, 50% se perdeu. Não é à toa que se você for entrar na internet, você for ver a imagem hoje da transposição, você vai ver a obra nova do Bolsonaro e a obra inacabada do Lula do lado. Ah, mas por que ele não terminou? Porque alguns trechos não tinha como recuperar. Até tinha, só que ia ficar muito caro. Então compensava você abrir o buraco de novo, fazer a concretagem de novo e fazer um novo canal, entendeu? Do que tentar recuperar o que foi feito pelo Lula, né? Pelo PT. Com quem gastou milhões, 4 vezes a mais, né?
do valor original da obra e fez apenas 88% e 50% do que foi feito foi perdido. E aí o Bolsonaro veio e concluiu. E hoje, graças a Deus, está lá o sertão com água. Galera, estamos chegando ao final desse bate-papo. Foi muita coisa que a gente falou aqui, né? Tem mais ainda. Muita coisa. E ainda teria muito mais. Vocês terem ideia, a gente já tá no meio da madrugada e aqui conversando e o papo vai crescendo, a gente vai se empolgando, mas agora vamos finalizar, né? Eu acho que eu atingi o objetivo, né, do meu canal, dessa proposta de estar falando sobre as propostas dos candidatos, né? O meu amigo Marcelo, que falou das propostas do ex-presidente Lula, o meu amigo Alexandre e o Alec aqui, meus queridos, que falaram também das propostas do presidente Bolsonaro. Então, gente, eu vou encerrando, agradecendo muito, muito, muito essa participação aqui. A gente talvez ainda fique o resto da madrugada conversando, porque é muita coisa, é empolgante ouvir esses amigos meus falarem, né? Tem muita coisa por aí, a gente tem uma responsabilidade, uma escolha a fazer, e eu, como cidadã, não importa, eu sou leiga, eu nunca gostei de falar de política, eu tinha uma ideia diferente de política, eu não sou engajada, mas eu sou cidadã, eu sou brasileira, quero o melhor para o meu país. Quanto mais conhecimento a gente tiver, talvez a gente tenha até bagunçado a cabeça das pessoas, né? Mas a intenção é ter informações seguras, e eu escolhi 2 amigos do bem, que eu sei que são pessoas honestas, pessoas do bem, que estão defendendo seus candidatos e têm posições diferentes, nem por isso se desrespeitam, nem por isso brigam, nem por isso incitam o ódio. Então, na realidade, a gente tem que transformar esse país, né, num país melhor. E eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição, mínima que for, o máximo que a gente conseguir. Como eu falei na outra entrevista, né, no outro bate-papo com o Marcelo, eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, e ele fala que a gente deve fazer o melhor. Não fazer apenas o que eu posso. Ah, eu tô fazendo o que eu posso. O que eu posso é muito pouco, a gente pode muito mais. E se a gente quer o melhor, a gente tem que fazer o melhor. Ok? Muito prazer em revê-los. Estar com vocês. Posso só fazer um comentáriozinho rápido dele? Pode. Eu também amo demais ele. Ele é um gênio. Muito. Mário Sérgio Cortella, te amo. Uhul. Gente, beijão. Boa noite. Tchau, pessoal.